E aí, hoje a gente vai mergulhar num dos sonhos mais radicais do século XX, a Nova Babilônia, do artista Constant Nieuwenhuis. Pensa só num mundo onde o sentido da vida não é mais o trabalho, sabe? Uma cidade inteira construída só para o lazer, para a criatividade. Parece loucura? Pois é, vamos ver como essa ideia maluca tomou forma. Essa frase do Constant já diz tudo, né? Dá pra sentir o peso, o tédio de uma vida cinzenta, presa em cidades que pareciam mais túmulos do que lares. Era exatamente contra essa monotonia que a Nova Babilônia queria lutar. Para a gente entender de onde veio essa revolta toda, a gente precisa voltar no tempo, lá para a Europa dos anos 50. Para mentes inquietas como a do Constant, a cidade moderna não estava só com problemas. Ela estava morrendo, virando um labirinto de concreto sem alma que prendia as pessoas em vez de libertar. E o pior é que parecia um beco sem saída. Os bairros antigos, que ainda tinham alguma vida comunitária, estavam sendo engolidos por viadutos e avenidas. E os bairros novos? Os bairros novos eram desertos planejados. Sabe, lugares super eficientes para dormir e guardar o carro, mas completamente estéreis, sem espaço para o acaso, para uma aventura. Então, no meio dessa paisagem toda cinzenta, começou a surgir um clamor, um desejo profundo por algo mais. A ideia não era reformar um prédio aqui ou ali, não. Era explodir a lógica da cidade e construir do zero o palco para uma vida que realmente valesse a pena. E o mais curioso é que a faísca para essa revolução toda não veio de um livro de arquitetura, nem de uma prancheta. Veio de um encontro totalmente ao acaso. Um momento que, mudou tudo para o Constant. Imagina a cena, 1958 na Itália. Constant dá de cara com um acampamento cigano. E ele fica fascinado, porque ali, no meio da precariedade, sem nada do conforto que a gente valoriza, ele encontrou uma explosão de vida. Música, dança, criatividade pura. Foi uma revelação. Aquela gente, sem um lar fixo, vivia de um jeito muito mais rico e autêntico do que qualquer morador de Paris. E foi ali, nesse momento, que tudo começou a se desenhar na cabeça dele. O primeiro esboço não foi de uma cidade gigante, mas de um lar para aquele povo, um espaço para nômades. E essa se tornou a alma da Nova Babilônia, uma cidade para uma humanidade livre, criativa e sempre em movimento. Tá, mas e como seria essa cidade na prática? Bom, agora a gente vai entrar de vez na Nova Babilônia. E a primeira coisa é preciso esquecer tudo que a gente entende por rua, prédio, apartamento. Pensa nisso, uma cidade inteira flutuando sobre o mundo que a gente conhece. Uma estrutura gigantesca, uma malha contínua, erguida sobre pilares enormes que se espalharia por cima das cidades, dos campos. A vida de verdade aconteceria lá em cima, nesse novo território suspenso. Essa cidade flutuante seria formada por setores, todos interligados. Lá embaixo, no chão, ficaria o mundo da necessidade, os carros, os trens, a logística toda. E lá em cima, a vida. Os vários níveis entre o chão e o teto seriam um playground gigante, onde as pessoas poderiam andar livremente, sem destino, só criando e vivendo o momento. Mas a parte mais genial mesmo é essa aqui. Nada seria permanente. O interior da cidade seria totalmente móvel. Já pensou poder mudar o ambiente ao redor com um simples comando? Criar uma floresta tropical para uma festa ou um deserto silencioso para meditar, um labirinto só para se perder? Um cenário em constante transformação, moldado na hora pelos desejos de quem estivesse... Olha, e os números do projeto são uma loucura. Eles viram a lógica urbana de cabeça para baixo. Uma cidade normal ocupa o solo. A Nova Babilônia, não. Ela usa 100% da sua área para construção, mas libera 200% de superfície livre, somando o chão e os terraços. É uma otimização de espaço que parece coisa de ficção científica. Só que toda essa arquitetura radical era só o hardware da coisa, digamos. O mais importante mesmo era o software, a filosofia que movia tudo isso. Porque essa não era uma cidade para o ser humano que a gente conhece. O que realmente movia essa visão? Vamos descobrir a filosofia por trás da Nova Babilônia. O cidadão da Nova Babilônia seria o Homo Ludens, que em latim quer dizer o humano que brinca. É um conceito incrível que diz que a nossa essência não está em trabalhar ou produzir, mas sim em jogar, em criar livremente. A cultura, a arte, a própria sociedade, tudo nasceria do jogo. E aqui está a grande virada de chave. O Homo Faber, o ser humano definido pelo que faz, pelo trabalho, pela utilidade, ele seria uma relíquia do passado. Num futuro totalmente automatizado, as máquinas fariam todo o trabalho chato. E nós estaríamos finalmente livres para sermos Homo Ludens. Livres para criar, explorar, para se aventurar de verdade.
Essa ideia não veio do nada, claro. O Constant fazia parte da Internacional Situacionista, um grupo de agitadores culturais que declarou guerra à vida moderna. Para eles, a nossa sociedade tinha virado um espetáculo, um showzão onde somos só espectadores passivos da nossa própria vida, dopados pelo consumo e por trabalho sem sentido. E é exatamente aqui que a história dá uma guinada bem irônica. O projeto, que deveria ser a arma definitiva dos situacionistas contra o sistema, acabou sendo o motivo da expulsão do Constant do grupo. Peraí, como assim? Como que o projeto de uma cidade revolucionária pode ser o problema para os próprios revolucionários? Parece que não faz sentido nenhum, né? É que para os situacionistas, a cidade do futuro não podia ser projetada por um arquiteto. De jeito nenhum. Ela teria que nascer da ação coletiva, espontânea, imprevisível das pessoas. Ao criar maquetes, plantas e modelos, o Constant estava, na visão deles, impondo uma forma. Ele estava engessando a utopia. E para eles, projetar a revolução era o mesmo que domesticá-la. Era atrair o movimento. O crítico Rainer Banham resumiu esse paradoxo de um jeito perfeito. O perigo era que, uma vez desenhada e planejada, a Nova Babilônia podia ser facilmente capturada pelo sistema. Deixaria de ser uma ferramenta de libertação para virar só um resort de luxo, sabe? Um playground para ricos entediados. Uma alegre sociedade opulenta. A revolução virando produto de consumo. A Nova Babilônia nunca saiu do papel, mas a provocação dela parece ecoar mais forte hoje do que nunca. Agora, com a inteligência artificial e a automação prometendo acabar com inúmeros trabalhos, a visão do Constant deixa de ser uma utopia distante e vira uma questão urgente. A pergunta que ele fez lá atrás é agora a nossa pergunta. Será que estamos prontos para projetar um mundo onde a vida, a criatividade e o jogo finalmente sejam o centro de tudo?